E uma boa dose de calor também, vice Fábio do Bu, porque o verão nem chegou ainda, mas o calor tá intenso demais. E um dos principais problemas que acontece nessa época do ano é, sem dúvida, a queimadura solar. E até nas redes sociais tem gente que diz assim, eu não uso protetor solar não gosto. Rapaz, vocês acreditam nisso? Por isso agora eu digo, vamos colocar a saúde em dia? Saúde em Dia. Oferecimento. Laboratório Análises. Agora na Rui Carneiro. Seu exame começa com a escolha certa. Endovídeo. E é justamente para dar as orientações sobre os principais cuidados que a gente precisa tomar com a nossa pele que a gente recebe aqui no estúdio, na Casa do Correio da Tarde, a médica dermatologista Ismaele Veras. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. E claro, né, que se você também é desses que não usa protetor solar, ou então diz assim, depois eu uso, mais pra frente, como é que é a sua realidade? Você cuida da pele? Faz o quê? Redobra a atenção nessa época do ano? Manda mensagem aí lá no @CorreioTV, é a nossa interação também por aqui hoje, tá? Vamos já falar sobre os principais cuidados que a gente precisa ter com a pele. Claro que nessa que é a chegada da estação mais quente do ano, mas que vale também para qualquer época, né, Ismaele? Explica pra gente. Então, exatamente. A gente tem que iniciar os cuidados com o uso do protetor solar, que é o mais importante. Tanto lembrar de fazer uso da proteção solar tópica na forma de creme, loção, spray, mas também o uso de barreiras físicas, né? Como o uso de chapéus, de bonés, de óculos escuros. Também procurar evitar aquele período de maior intensidade da radiação ultravioleta, entre 10 e 16 horas. Esse é o pior horário. E lembrar também, gente, que as crianças, a partir de 6 meses, já deve ser aplicado o protetor solar. Vindo desde muito cedo, Sabia, né? Bruna. E tem gente que, por exemplo, vai dizendo assim, não vou passar protetor solar agora não, porque eu tô jovem, minha pele tá boa ainda, eu vou deixar isso mais pra frente. Então, desde muito pequeno, desde 6 meses de vida, é isso? Isso. A partir dos 6 meses já é liberado. Antes dos 6 meses é só barreira física. Não se pode fazer uso do protetor devido à pele ser mais sensível. A partir dos 6 meses já é liberado e a gente tem que ter realmente essa educação, né? Desde logo cedo. Por quê? Porque estudos comprovam que quando a gente se expõe à radiação ultravioleta, principalmente você está falando aí queimaduras, né? Queimaduras solares, você tem um grande risco de quando na idade adulta você ter o câncer, o melanoma, que é o pior tipo de câncer de pele. Então, desde cedo tem que realmente ter essa educação, tanto familiar quanto escolar. Eu já peguei uma insolação. Eu não desejo nem pro meu pior inimigo. É terrível, viu? Inclusive, nós temos uma tela aí que fala sobre proteção solar. Coloca aí, produção, para que a gente, interaja. Protetor solar a partir do fator de proteção 30 diariamente. Olha só, eu quero saber também essa diferença aí dos fatores de proteção, né? Aplicar de 15 a 30 minutos antes de se expor ao sol, ou seja, não é assim que vai sair, tem que ter um tempinho. E reaplicar a cada 2 horas, é uma missão, viu? Proteger as olheiras, o pescoço e o contorno dos lábios também, que é importante. E usar óculos também de proteção, porque tem óculos escuros aí que é falso. Isso faz um mal também, né? Aí vai aumentar a absorção da radiação ultravioleta, né? Então, realmente tem que ser lentes específicas que tenham a proteção. Porque aí no futuro você vai ter a catarata, né? A catarata é exatamente a incidência da radiação ultravioleta que forma a catarata e pode levar, inclusive, à cegueira, né? Então, com relação ao uso do protetor solar, acima de 30, mas eu oriento que nessa época o ideal é ser acima de 50, né? Então, o que quer dizer 30, 50? A proteção é muito pequena, a diferença, 30 protege 93%, 50, 97%. É uma diferença pouca. Mas se você levar em consideração que as pessoas, na maioria das vezes, elas não reaplicam, então é muito melhor, né? É bem mais benéfico você usar um fator maior. E 30 e 50 quer dizer 30 vezes mais. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa com a pele mais clara. Se eu demoro 10 minutos, se com 10 minutos no sol eu fico vermelha, se eu usar um protetor solar fator 30, quer dizer que eu posso ficar 30 vezes mais. Então, 30 vezes 10, 300 minutos que é o tempo que eu vou começar a ficar vermelha. Se eu usar um fator 50, então 50 vezes 30, a partir desse tempo, né,
de disposição é que eu vou ficar com a vermelhidão, né? Então, essa diferença é exatamente quantas vezes mais você pode ficar. Mas lembrando, gente, que o protetor solar tem que ser reaplicado a cada 2 horas, né? Então, em um dia a dia. Mas se você tiver uma exposição em ambiente aberto, tipo fazendo alguma atividade física com muita sudorese ou com muita entrada em mar ou piscina, o uso ele deve ser antes dessas 2 horas. Então, a cada saída de mergulho, ou então suou muito ali, você deve reaplicar antes desse intervalo de 2 horas. Que importante ela falar sobre isso, porque naquela tela lá, nas orientações, tinha assim, ó, diariamente. E normalmente a gente só atenta quando vai à praia, por exemplo, vai tomar um banho de piscina. No meu caso, eu faço corrida de rua, então tô sempre exposta ao sol. Então, coloca ali sempre o protetor solar. Mas todos os dias a gente precisa passar nas áreas expostas do corpo, é isso? Diariamente. Eu digo que é igual escovar dente. Escova o dente, já pega o protetor solar e já usa em face e áreas expostas. E aí é importante lembrar áreas como orelhas, como nuca, como pés, né? Que são áreas normalmente esquecidas. E aí também a pessoa lembrar que usa boné, se esquece, a nuca está exposta. Por isso que o ideal realmente é chapéu de aba larga, que aí abrange uma circunferência maior. Interessante, né? Muitos detalhes e muitas orientações também. Tem uma telinha agora com os horários e as devidas precauções, tá? Até o doutor Ismael já adiantou um pouquinho pra gente, mas é bom até para você fixar na sua memória esse cuidado. Evitar se expor diretamente ao sol entre 10 da manhã e 4 da tarde. Procurar, então, as sombras, né? Nesse período, nesse horário. E dar preferências também a roupas de tecidos naturais. Isso tanto para o conforto térmico, mas também para a proteção, né? Isso. Tanto para a proteção. Por quê? Porque as roupas de tecidos naturais, elas vão refletir mais o sol. Então, a radiação ultravioleta. Então, ela vai funcionar como um protetor, só que uma barreira física, né? Então, as roupas de produtos sintéticos, elas absorvem mais. Então, tem atenção especial, principalmente a idoso e a criança, porque nessa época do ano é bastante comum a desidratação, né? Então, agora mesmo a gente tem que focar na proteção solar, na hidratação, tanto com o uso de cremes, loções, mas também a hidratação, a ingesta, né? Oral e também o uso, a alimentação. Então, a gente tem, existem alimentos muito ricos em antioxidantes, como, por exemplo, a vitamina C. Então, limão, laranja, kiwi, a beterraba, o mamão, beta-carotenoides, que são substâncias que vão diminuir a ação do sol na sua pele. Então, uma vez você exposto, então vai diminuir o risco, uma vez que a radiação ultravioleta atinja a sua pele. Muito bem, são vários e vários fatores, né? A doutora Ismael vai continuar com a gente aqui no Correio da Tarde para passar mais orientações. Inclusive, você trouxe pra gente alguns produtos, né? Isso, pra gente mostrar uma rotina básica, né? Pra quem tá começando. Muito bem. É ainda hoje, tá? Então, segura aí que a gente volta daqui a pouquinho com as dicas aqui no quadro Saúde em Dia.